Aleluia. Som. Salve o nome do Cordeiro, que é o Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Vamos ver alguns rostos aqui, aleluia. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. O querido irmão Johnny, Devinho, Neném, meu irmão de profissão também, Devinho. Hoje está cheio de barbeiro aqui, quem está peludo é só esperar que a gente volta lá no final. Irmã Regina, louvado seja o nome do Senhor, Deus abençoe. Glória a Deus. Está ouvindo lá atrás aí não? Está baixo? Mas daqui a pouco eu começo. Está fraco, né? Tá? O som aí está baixo? Mais ou menos? Glória a Deus. Depois vai ajustando aí. Aleluia. Amados, abre o Santo Livro. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, a partir do verso 15. Aleluia. Qual o nome do amigo que está contigo? Tiago, Deus abençoe, meu. Seja bem-vindo, meu irmão. Quero agradecer os irmãos que estiveram conosco ontem lá no evangelismo. Quero agradecer os diáconos, diácono Jorge, diácono Amaury, obreiro Fernando, Márcio, Fati, o Edgar, a Carol, as irmãs do louvor, a irmã Sara, o irmão Isaías, todos os irmãos. Segundo Samuel, capítulo de número 20. Mateus, meu irmão. Satisfação, querido. Deus abençoe. Todos abriram? Amém. Tá. Ainda há alguém que não abriu? Todos, amém? Amém. Então vamos à leitura bíblica. Tiveram nós os filisteus uma peleja contra Israel, e desceu Davi e com ele seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. E Esbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia a uma espada nova, e este intentou ferir Davi. Porém Abissai, filho de Zeruia, o socorreu e feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagueis a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disso que houve em Gob ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o russutita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Aleluia. Está me ouvindo aí, meu obreiro? Está ouvindo legal? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou tirar o paletó. Não dá não. Eu botei só no protocolo, mas vi que está ruim. Vi que está ruim. Tá. Senão ela fala de novo lá. Aleluia. Eu quero falar sobre inimigo antigo e arma nova. Um inimigo antigo e uma arma nova. Davi, possivelmente deve ser um dos personagens bíblicos mais conhecidos. Davi até hoje em Israel é um homem aclamado, é um homem bem quisto,
E é um homem cujo qual a palavra de Deus faz uma declaração que o próprio Deus disse acerca de Davi. Em Atos capítulo 13 diz que o Senhor achou Davi, homem segundo o seu coração, e que faz toda a vontade de Deus. É interessante que a palavra fala que Deus achou Davi. E por que Deus achou Davi, se Deus é onisciente? Primeiramente que a linguagem de Deus, descrita dessa forma, é para que a gente compreenda. Porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Porque o livro de João diz, o Evangelho de João fala que Deus procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então Deus, ele achou Davi, esse homem adorador, o maior compositor dos salmos, amado. Um homem erudito, um guerreiro, um homem valente, um monarca, um escritor, um instrumentista, um homem que tangia a sua harpa e os demônios saíam. Não era o ato de Davi tanger a harpa e os demônios saírem, é por causa da presença de Deus que estava na vida de Davi. Os demônios tinham que sair. E Davi é um homem cheio de marcas. Um monarca, um soldado, um guerreiro. Desde a sua tenra idade, Davi já era um homem que era temente a Deus, temente a seu pai, um homem útil. Davi jovem já trabalhava, já era produtivo, já agregava à sociedade. Davi com 17 anos enfrentou o temível gigante guerreiro Golias. Uma batalha épica, histórica. Até quem não é cristão sabe da luta de Davi com Golias. Ímpio, ateu, qualquer religião sabe da história dessa guerra, dessa batalha, em que um gigante filisteu estava afrontando Israel. Durante 40 dias estava lá Golias, afrontando, perguntando se havia homens lá. E todo mundo batendo o joelho, temendo aquele temível guerreiro de quase 3 metros de altura. Um homem musculoso, um guerreiro desde a mocidade. E Davi chega diante daquele homem. E ele não enxerga músculos, espadas, lanças, couraças, capacetes. Não. Davi já enxergava um cadáver ambulante. Que pelo poder de Deus ele cairia. Oh glória, oh glória, oh glória. A visão de Davi era espiritual. E Davi, ele venceu esse gigante chamado Golias. Golias, que estava lá intimidando os filisteus. Davi disse que no tombar do corpo de Golias, ele arrancaria, ele iria decapitar Golias, e decapitou. Certamente aquela cabeça deveria pesar uns 10 quilos, 7,5 quilos só na cabeça de Golias. E ele arranca a cabeça de Golias e leva para o rei Saul. Pega todo o seu despojo de guerra de Golias, os armamentos, as lanças, a espada, e ele leva como despojo de guerra para a sua tenda, para que toda vez que Davi entrasse na sua tenda, ele olhasse a lança de Golias, a espada de Golias, o elmo de Golias, ele olhar e ia falar: não foi eu, foi Deus, o Senhor é Deus sobre a minha vida. Tanto quando ele falou: quando eu te derrotar, todos saberão que há Deus em Israel. E souberam e sabem o poder do Deus de Israel. E Davi vai ganhando batalhas, guerras, sobrepujando sobre inimigos. Davi é um homem perseverante, amado. E no meio da sua caminhada, como qualquer um de nós, Davi caiu. Davi pecou. E talvez você é essa pessoa. Esse culto é para você, que começou novo na fé, servindo a Jesus, recebeu a mensagem da cruz, veio a Cristo,
se arrependeu de seus pecados, um dia entrou numa igreja, comprou uma Bíblia, passou noites insone lendo as Escrituras, noites insone em vigília, oração, jejuns, comunhão com os santos, contribuindo, colaborando, visitando, evangelizando, aleluia. E você foi crescendo na graça e no conhecimento, expulsando demônios, orando pelos enfermos, visitando hospitais, centro de recuperação, pregando nas praças, um exímio evangelista, alguém que tocava instrumento, alguém que pregava a palavra, alguém que anunciava um ano aceitável do Senhor, alguém que desceu as águas, aleluia, alguém que caminhou com Cristo, alguém que andou como Enoque andou com Deus, e você andou com Deus, mas um dia você caiu, um dia você tropeçou, um dia você tombou, um dia você pecou contra Deus, desonrou o Deus de Israel, transgrediu o santo mandamento, feriu a lei, matou pessoas, cobiçou, feriu, se prostituiu, adulterou, mentiu, traiu, foi traído, feriu e também foi ferido, magoou e foi magoado. Mas deixa eu te falar, há perdão para você. Deus nessa noite, Ele quer levantar você. Deus nessa noite, Ele está falando para você que independentemente da sua queda, o perdão e o sangue de Cristo te limpa de todo o pecado. Pode ficar a informação, pode ficar a mancha para os homens, mas diz a palavra de Deus por boca do profeta Isaías: ainda que vossos pecados sejam vermelhos como escarlata, eu os tornarei branco como a branca lã e a neve. Aleluia. Para os homens vai ficar a informação da sua queda, do seu pecado, da sua ruína, que você voltou a beber, voltou a fumar, voltou a adulterar, se prostituir, a mentir, se masturbar, ter contato com pornografia. Com os homens vai ficar essa informação, mas para Deus diz a palavra que Ele lança seus pecados no mar do esquecimento. Aleluia. Porque o perdão de Deus para você é para que você levante novamente e volte ao campo de batalha. Deus te chamou para lutar, para ser um guerreiro. Aleluia. Para ser um soldado de Cristo. Oh, glória. Para ser alguém relevante, proeminente, alguém diferente, alguém que brilha no meio das trevas, alguém que anuncia o caminho, um mensageiro, um profeta, um guerreiro de Deus. E Davi, a sua semelhança, ele retorna a sua caminhada, ele retorna a sua vida de um monarca, arregimentando e guiando uma nação. Aí talvez você possa falar: mas pastor, eu não sou um governador, eu não sou um prefeito, eu não sou um monarca, eu não sou presidente da república, não sou vereador, não tenho nenhum cargo público. Mas diz a palavra de Deus que aquele que serve a Cristo, ele constituiu reis e sacerdotes do Senhor. E a sua nação é a sua família, é a sua casa, é o seu esposo, a sua esposa. E você deve conduzi-los à nova Canaã celestial. E para isso, você vai enfrentar inúmeros inimigos no decorrer da sua caminhada. Esse capítulo de número 21 de 2 Samuel, o grande profeta, sacerdote, mostra que Davi já está no final da sua vida. Davi já é um homem de idade. Davi já é um homem marcado. Davi foi um homem aclamado, um homem que amava a Deus, irmãos. E eu sei que você que caiu, você ama a Deus. Senão você não estaria aqui. Você estaria em qualquer outro lugar, você não estaria aqui. Você está na Praça da Mão, num açaí. Você está no aniversário, no conforto do seu lar, no ar-condicionado. Mas o Espírito de Deus não foi um convite humano, não foi uma voz humana, não foi um WhatsApp, não foi alguém que te ligou e te chamou. Foi o próprio Espírito de Deus que impeliu você para você vir até aqui e ouvir essa palavra. E
Davi, ainda que já idoso, alguém já com as suas cães, alguém que já não necessitava mais de combate, alguém que não precisava mais ir ao campo de luta, alguém que poderia ficar no palácio, quietinho, sendo pagiado, cuidado. Mas não, diz a palavra, versículo 15, tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Já no final da vida de Davi, os filisteus vieram novamente contra Israel. Os descendentes de Golias agora vieram novamente para vingar Golias e vieram novamente contra Israel. Saiba que é um combate violento no mundo espiritual acerca da sua vida, acerca da sua família. Você não pode ignorar os ardis de Satanás, diz a palavra. Você não pode achar que a nossa vida comum e corriqueira é esse marasmo comum. Há um mundo espiritual mais real do que esse mundo físico, amado. E que a Bíblia diz que há anjos e demônios que ficam querendo nos levar à queda, ao pecado, à ruína, a se desviar, a pecar contra Deus. E eles constantemente, invariavelmente, eles retornam para lutar contra nós. A Bíblia fala muito sobre combate. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principais e potestades de demônio que habitam nas regiões celestiais. A Bíblia diz que nós, como soldados de Cristo, não devemos se envolver nos deveres da vida civil, mas nós devemos estar ali arregimentados para agradar aquele que nos alistou. Aleluia! Então a Bíblia fala de combate, de luta, de guerra. Hebreus 12 diz que na guerra contra o pecado nós temos que resistir até o derramar do próprio sangue. Então a Bíblia fala de combate. E esses filisteus voltaram novamente, vieram novamente a tentar Davi. Escute, talvez você tenha 10, 15, 20 anos de fé, 35, alguns mais antigos, talvez quase 40 anos de fé, 30. Deixa eu te falar, você não está imune aos ataques do diabo. Você não está isento dos ataques espirituais contra a sua vida. Basta você servir a Deus que Ele tentará vir contra você. Mas o interessante é que Davi, ainda que idoso, ainda que ancião, ainda que já de idade, ainda que um rei não necessitava, Davi entendia que ele tinha que lutar até o fim. Isso fala da perseverança. Fala de alguém, aleluia, que como estava lá Josué e Caleb falou, eu já tenho 85 anos, mas eu creio na palavra que Deus falou por boca de Moisés, servo de Deus, que me prometeu uma herança, que me prometeu uma terra, e eu estou aqui com a mesma fé que eu tinha quando eu tinha 45 anos. Ele está falando, o tempo passou, mas a minha fé é a mesma, aleluia, é a mesma. Eu ainda tenho esperança da vida eterna, eu ainda tenho esperança do arrebatamento, eu ainda tenho esperança do meu corpo ser glorificado, eu ainda tenho esperança de ver o Senhor face a face, eu ainda tenho esperança, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, tendo dito não faria, tendo falado não confirmaria, Ele é o Senhor, aleluia, e suas promessas não caem em terra. E Davi desceu, diz o verso B, e desceu Davi, e com ele seus servos. Ou seja, Davi entendia que ele não tinha que ir para o campo de batalha sozinho. Sabe por que muita gente tomba no meio da caminhada? Porque quer ser uma andorinha solitária. Uma andorinha só não faz verão. Sabe por que muitas pessoas caem no campo de batalha? Porque fica fora do corpo, porque se separa dos santos, porque quer vencer os pecados sozinho, porque quer carregar a sua cruz solitariamente. Pastor, mas a Bíblia diz que eu não tenho que carregar minha cruz. Sim, há uma cruz individual, mas a partir do momento que nós estamos no mesmo corpo, é uma cruz coletiva. Gálatas fala para a gente carregar o fardo um dos outros, e assim a gente cumpre a lei de Cristo. Não tem como vencer o inimigo solitariamente, isoladamente. Solidão traz depressão, solidão traz demônio, solidão traz queda. Deus te chama para o exército de Cristo nessa noite, para que você possa descer e vencer o inimigo.
Não lute sozinho. Davi não fugiu da luta, mas ele também não foi sozinho. Ele foi com seus servos. Ele foi com amigos. Você tem que chamar pessoas para orar com você. Você tem que frequentar reuniões de oração. Você tem que ser regular no culto dominical, no culto de domingo. Você não pode faltar aos cultos, amado. Você tem que ter uma vida regular com as vigílias, orações regulares, oração com os santos. Chamar uma irmã, eu estou passando pelo vale da sombra e da morte. Eu estou numa crise aguda. Eu estou com complexos emocionais abalados. Irmão, preciso de ajuda em oração. Eu não quero nem ouro nem prata. Eu quero que você me ajude de joelhos. Você tem que chegar para um santo e falar: pastor, irmão, eu estou sendo tentado. Eu estou quase sendo inclinado. Eu estou sendo quase levado a cair, a pecar. Me ajude, por favor. Ore comigo, jejue comigo. Batalhe. Eu não posso vencer essa situação sozinho. As pessoas têm o hábito de só falar quando o caldo entorna. Mas ali a vida vai dando sinais. E a pessoa não fala. Tiago diz assim: confessai vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros. E a oração feita pelo justo pode muito ter seus efeitos. Ela só terá efeito se você confessar suas culpas a outro, e orar um pelo outro. E aí a oração feita, ela pode muito ter os seus efeitos, tem a sua eficácia. Mas as pessoas não querem confessar. As pessoas não querem falar. As pessoas querem lutar sozinhas. Aí quando o caldo entorna, aí quer pedir socorro. Sim, é válido. Mas é muito melhor evitar a ruína, evitar a queda. Por isso não lute sozinho, amado. Davi desceu com os seus servos e foi ao campo de batalha. E diz a Escritura: e tanto pelejaram contra os filisteus. Tanto pelejaram contra os filisteus. Imagina uma batalha épica. Espadas, escudos, elmos, sandálias. Pessoas com flechas, barulho de espadas, cavalos. E aquele combate lama. E todo aquele exército agrupado com seus escudos e espada, ferindo inimigos, decapitando, cortando braço, pernas, tirando ali tripa, um combate ferrenho. Ou seja, Davi não fugiu do combate. A Bíblia diz: se te mostrarem frouxo no dia da angústia, a sua fé será pequena. Se você não ter resistência, a tua força vai ser pequena. Nós devemos resistir o diabo e ele fugirá de nós, amado. A Deus a gente sujeita e teme. Ao diabo a gente resiste. E ele tem que fugir. Ele tem que sair. Mas ninguém entra num campo de batalha usando blusa social e gravata. Tem que estar fardado. Tem que estar com seu fuzil. Seu fuzil tem que estar carregado. Você tem que estar com um colete à prova de balas. Você tem que estar com o seu coturno. Cadê seu fuzil, amado? Cadê seu coturno? Você quer enfrentar o diabo na carne, você não vai vencer. Você não vai sobrepujar as tentações do inimigo. A Bíblia diz: resistivos de toda a armadura de Deus, para que possais ficar firme contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, fica firme. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, não firme. A tua fé vai ser pequena. A tua força vai ser pequena. Agora, Levi me confessou algo ali, eu vou compartilhar porque é lícito, que foi propício até para a minha mensagem. Levi compartilhando: pastor, trabalhando nessa lua, nesse sol, com uniforme, não foi? Esse sol. Eu perguntando: Levi, como é que você faz questão de água? Eu falei: a gente tem que pedir água. A gente tem que pedir
água às pessoas, para que as pessoas possam ceder água. Água é vida, aleluia. Você tem que buscar em Deus a fonte da água da vida, para que você possa resistir o sol da adversidade. Ele estava falando, pastor, quando eu cansei, eu falei, rapaz, eu me dei conta, já estou com 40 anos, então meu corpo, meu vigor já não é o mesmo dos 20 anos. Porque quando a gente tem 20 anos, a gente acha imbatível, sim ou não? Eu achava o Van Damme. De vez em quando eu vi o filme do Van Damme, O Grande Dragão Branco, quem lembra? Quem levantou a mão já tem mais de 30. Então eu via, quando ele dava aquele golpe, eu saía dali pro quintal, lutava com as bananeiras, saia quebrando tudo, dando chute, dando soco. Bananeira é bom de dar soco. É, não é, João? Eu dando soco, dando golpe do Van Damme, do Rambo, aquela coisa toda. Mas hoje já estou caminhando para os 40. Já não tenho mais o mesmo vigor. Já não tenho mais a mesma força. Eu olho o filme do Van Damme e falo, não dá mais, é mentira. É lenda. É fake news. Peitaram isso daqui também, glória a Deus. Então, eu sei das minhas limitações, mas quando é para o campo espiritual, eu sei que por fora eu posso estar decaindo, mas por dentro o meu espírito continua firme e constante, inabalável, porque o Espírito de Deus comunica com o meu espírito, ele me alimenta, ele me sustenta, ele me dá água do céu, aleluia. Ele é o próprio pão vivo que desceu do céu. Mas eu sei que até as próprias lutas espirituais, elas cansam. Elas cansam. Davi já não era mais aquele menino de 17 anos. Davi já não é mais aquele menino que quando foi para Gate venceu. Agora Davi já está quase no final da sua vida. E o texto sagrado revela isso. E desceu Davi, ainda no versículo 15, e com ele seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. Davi se cansou. E talvez você tenha se cansado da sua luta espiritual. Você se cansou de lutar por esse casamento. Você se cansou de lutar pela sua esposa. Você resistiu. Você tentava ser gentil, cortês, amoroso. Vinha do trabalho, comprava uma barra de chocolate, chamava ela para tomar um açaí na praça, e ela dura, resistente, ignorante, grossa, e você foi sendo machucado, ferido, e aquilo foi te causando fraqueza, e você foi se cansando de lutar por esse casamento. Da mesma forma a mulher, e ela está lá, ela ora, ela lê a Bíblia, ela frequenta os cultos, ela recebe a promessa, ela fala, meu Deus, eu já estou cansado, eu não aguento mais. Eu chego no meu lar e eu vejo essa situação. Senhor, eu já estou padecendo. Será que o Senhor não vê que eu estou perecendo? Como os discípulos naquele barco. Deus, a minha força já está se esvaindo. Esse homem não se quebranta. Esse homem não se arrepende. Ele permanece um troglodita, um grosso, um ignorante. Senhor, meu Deus, não foi por esse homem que eu me apaixonei. Deus, por favor, uma mãe por um filho. Senhor, esse menino rebelde, não foi assim que eu ensinei, não foi assim que eu criei. Eu já estou cansada de avisar, de falar. Ele permanece da mesma maneira. Você se cansou. Está cansada. Está cansada de chamar seu marido para vir para o culto. Ele não vem. Está cansada de chamar sua esposa para vir no culto. E ela não vem. E você cansa. Você larga o seu fuzil, os seus armamentos. O que é isso, pastor? Você deixa de orar. Você começa a voltar aos cultos. Você deixa de ler a Bíblia regularmente, com frequência. Você deixa, você abandona. Aí você falta um culto, não, está tudo bem. Você está se cansando e o diabo é isso. Você deixa de praticar um jejum, o diabo é isso. Quando vê, passou um ano e você já não mais faz o jejum. Quando você vê, você voltou um domingo, voltou um culto de meio de semana. Quando você menos olha para si, nossa, eu estou um mês já sem ir para a igreja. Quando você vê, seus olhares já não é mais o mesmo. O seu olho mudou. Você já não olha mais
a sua cosmovisão, uma visão santa, pura. Agora já tem cobiça, malícia, pecado na mente. Você começa a se fragmentar porque você cansou. Você abandonou a oração. Você abandonou a comunhão. Hebreus fala, não abandonemos o costume de congregar, como alguns têm feito. Você se cansou. E quando a gente cansa, Satanás ele vem. Inimigo antigo, mas com uma arma nova. Apareceu alguém no cenário diferente. Versículo 16 diz, Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova. E este intentou ferir Davi. Por que ele intentou ferir Davi? Porque ele percebeu que Davi se cansou. Porque ele percebeu que Davi deixou de orar. Quem é Davi? Você. Quem é Davi? Sou eu. Satanás, ele virá um inimigo antigo. Ele virá. Quando ele perceber que eu e você cansemos, abandonamos, estamos frágeis. Mas só que ele vai vir com uma arma nova. Mais para frente você vai ver que vai vir um outro filisteu gigante, forte, musculoso, robusto, com 6 dedos em cada mão, 6 dedos em cada pé. Ou seja, um monstro. Mas eu quero me ater a esse aqui. Ele vem com uma espada nova. O inimigo é velho, mas a arma é nova. A palavra hebraica ali para nova é novo, recente, fresco, moderno, tecnológico, atual. E talvez você, por não mais resistir, Satanás ele te pegou no seu momento de fragilidade, que você está fraco, que você se cansou, você largou as armas, você tirou o capacete da salvação, você tirou o escudo da fé, você abandonou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você tirou a sandália da preparação do Evangelho da paz, você tirou a couraça que protege o coração e o rim, o pulmão e o coração. E Satanás, quando ele percebe que a gente se cansa, ele vem, mas com uma arma nova. Ele não pode vir com uma arma velha, que você já sabe. Satanás não vai me tentar mais na pornografia com revista, porque a revista acabou. Ele não vai me tentar mais com o jornal meia hora, com as datas da hora, porque o jornal agora ninguém mais compra, ninguém mais gasta dinheiro com isso. Ele vai me tentar com uma arma nova, com algo inovado, com algo que vai chamar a minha atenção, que vai me enganar, com a tecnologia, o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, Twitter, o Webchat, Facebook Message, TikTok, uma arma nova. Aí o homem vai abandonando a esposa e vai ficando no mundo digital, paralelo, já não presta mais atenção na esposa, nos filhos, e ele vai sendo enganado por uma arma nova. Ele vai sendo cobiçado, o Kawaii. Ele vai, nossa, que diferente, vídeo, mais vídeo, e você passou horas e horas, está cansado, você não vai mais orar, você está fatigado. E Satanás vem com uma arma nova, porque ele viu que Davi se cansou, ele viu que você se cansou, e o diabo, quando percebe isso, ele vai vir te ferir. Diz o texto que Isbi-Benob tentou ferir Davi, intentou ferir Davi. E Satanás, quando vem para nos ferir, ele não quer, amados irmãos, cortar simplesmente o tampão da cabeça do nosso dedo. Ele quer de fato nos destruir, nos matar. E você tem que entender isso. Você tem que perceber a seriedade da luta espiritual. Você, mulher, que se cansou, Deus nessa noite chama ao refrigério espiritual. Não deixe de lutar. Levante, estufe o peito e fala: o Senhor é comigo. Nessa peleja eu não tenho que pelejar, o Senhor pelejará por mim. Eu lutarei com o exército de Cristo. O Senhor é conhecido como o Senhor dos exércitos. Diz na tua palavra que o mundo possa vir contra mim,
mas eu, como Senhor, sou a maioria. Diz a tua palavra que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por isso, vigia, santo. Vigia, santa. Não abaixe a guarda. Tudo bem, se cansou, continue no aprisco de Cristo. E seja cuidado, pagiado, descansa. Depois você volta para o combate. Porque Satanás, ele quer olhar o nosso cansaço e ele quer vir para nos ferir, para nos atacar. Pedro falou assim, 1 Pedro 5,8: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Então Satanás, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quem? A hermenêutica do texto ajuda, ele fala, ao qual resistir firme na fé. Então o que ele quer falar? Olha só, Satanás vai tragar aquele que não está resistindo na fé, aquele que já não aguenta mais ouvir um sermão de 1 hora, aquele que não ouve mais pregações bíblicas regularmente, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir o quê? Podcast, né? Podcast, é isso que a fé vem? Não, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo, amado. Então eu tenho que ouvir pregações bíblicas, cristocêntricas, ler a Escritura regularmente, porque se a gente não fazer isso, a gente tomba. Jesus falou para os discípulos: olha só, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é. Ele fala, vigie e ore, porque o Espírito está pronto, o Espírito já foi salvo. O Espírito conecta com o Espírito de Deus. O Espírito em Hebraico diz que é a lâmpada de Deus. Por isso que a parábola das 10 virgens diz que elas tinham uma lâmpada. E a lâmpada é onde fica o azeite, o Espírito Santo. Por isso que o Romanos 8 diz que o nosso Espírito comunica com o seu Espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E para anular a carne, Cristo fala, vigiai e orai, para que você não entre na tentação. Você se cansou. Você não pode cansar. Se você cansar, o inimigo vai vir. E ele vai querer te pegar na sua fraqueza, com uma arma nova, algo novo, uma estratégia nova, uma amizade nova que chegou e você está todo feliz com esse amigão, está todo animado, o cara maneiro, legal, não sei o que. Você vai conversando, aquela ideia maneira, o cara responsa, o cara me ajuda e tal, não sei o que. Quando você menos esperar, ele te leva num prostíbulo. Quando você menos esperar, ele vai colocar uma danada para você. Não tem nada a ver, todo mundo transa, todo mundo pega essa menina aí, rapaz. Você menos esperar. Esse é um amigo legal. Um amigo como foi, que levou o filho de Davi a ir tentar contra a sua própria irmã. Esqueci o nome do maldito. Intentou, finja-se de doente e peça ao rei para que mande ela cozer um bolo para você, e quando ela chegar, você agarra. Amigo, essa amiga maldita chega toda prosa, toda doce, né? Toda meiga, toda gentil, né? Cortês. Você leva ela na sua casa, tomar um café, num bolo de fubá gostoso, olhar na sua casa, seus filhos, seus móveis, seu esposo. Ela vai regularmente. Quando você Deus espera, essa sua amiga quer pegar seu marido. Essa tua amiga. Uma arma nova, uma estratégia nova. Satanás, a Bíblia diz que ele vem como um anjo de luz, amado. Um anjo de luz. Ele se transfigura para enganar, para ludibriar. E ele quer tirar as pessoas da fé, do Evangelho de Cristo. Ele vai ferindo, magoando, matando, destruindo, causando contenda, mentira, litígio. Ele vai utilizando todas as armas possíveis. E ele vai bramando como o leão, buscando quem possa tragar. Você já viu o leão na savana, caçando? Já viu? Diz os especialistas em animais que o leão é o rei da selva.
O rugido do leão ecoa na savana africana. Então os animais da savana, quando ouvem o leão, eles... O rei da selva está bradando, está rugindo. Mas quando ele vai caçar, ele vem sorrateiramente. Um leão de quase 150 quilos, ele vem pisando macio. Ele pisa nas folhas, nos gravetos, o graveto nem barulho faz. Ele olha aquele cervo novo, tenro, todo faceiro, querendo conhecer a mata. Ele se desgarra da manada e fica lá, quer beber água no ribeiro sozinho. E está indo o leão, ladeando, pisando, quieto. E quando aquele cervo todo animado, ele está lá, alguém chama: sai daí, vem para cá, vem. Vem! Quando ele menos espera, o leão sai e dilacera a presa. É isso que Satanás quer fazer. Ele quer pegar aqueles que estão desatentos, desapercebidos. Mas o interessante das Escrituras, o Evangelho é magnífico. Davi se cansou, mas Davi ele não foi sozinho. O versículo 17 fala algo interessante, porque Davi está no combate, ele se cansa. E Gibeonove olha o cansaço de Davi, ele intenta ferir Davi, ele intenta matar Davi, ele intenta destruir Davi, ele intenta acabar com a família de Davi, ele intenta ferir a liderança, ele intenta ferir o monarca, que ferindo o pastor dispersa as ovelhas, ele intenta ferir, mas aparece do nada. Versículo 17: porém Abissai, ele está falando, entretanto, Gibeonove vindo, se movimentando de maneira ligeira, sorrateira e furtiva. Gibeonove, Abissai vem do nada, e ele socorre Davi, e ele fere o filisteu. Aleluia! Isso fala do próprio Cristo, amado, do próprio Jesus na pessoa do Espírito Santo. Você estava no combate, você se cansou, você foi ferido, magoado na congregação, por pastores, pessoas, por marido, mulher, filho, sociedade, patrão, por todo mundo. Você se cansou, abandonou tudo. Quando você pensou que iria morrer, vem do nada Abissai, o nosso Cristo, aleluia. Ele veio te socorrer nessa noite. Ele vem te livrar das mãos de Gibeonove. Ele vai me tirar do ataque do inimigo. Filho de Zeruia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Abissai teve misericórdia de Davi e o socorreu. Aleluia. E ele feriu e matou o filisteu. Cristo derrotou o diabo na cruz para te dar a vitória, amado. Por isso em Cristo você é mais do que vencedor. Ele te socorreu das trevas, ele te tirou das trevas e te levou para a maravilhosa luz. É por isso que você está de pé. Passou o que passou, mas você está de pé para a glória do Senhor. O nosso Abissai celestial, ele veio ao nosso socorro. Você não pode lutar sozinho. Porque no combate, amado, eu não sei se você foi como eu, rebelde. Quem já brigou aqui em showmício? Só eu que briguei em showmício? Jesus, você também, né? Já trocou de soco também em showmício, né? Nossa época, né? Agora de showmício tinha para tudo quanto é lado. A politicagem andava solta, trazia os artistas levavam dinheiro, e a gente estava lá. Atrás de menina, tomar cachaça, bebida, cerveja, que é loucura, demônios, e a gente, os próprios demônios. E lá, no meio de showmício, a gente começava a trocar soco, aquela doideira, aquela loucura. Mas no meio da confusão, da briga, você fica meio seco. Uma vez numa briga dessa, num showmício, brigando, um grupo da paz, naquele comendador, um amigo meu, ele apareceu do nada, na hora que ia dar o bico no camarada, ele passou, eu piquei, ele caiu, ele estava louco, então. Falei, rapaz, você apareceu do nada. Estava cego. Segui. Então, certamente nessa luta aqui, Davi se cansou. E ele já não estava com a visão a mesma. Mas de repente vem Abissai e o socorre. Você não estava esperando. A sua visão já estava turva.
E o próprio Cristo desce do céu e te socorreu. Ele veio para te salvar. Diz Paulo, esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus, abissai, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo veio te socorrer, meu amado. É o nosso abissai celestial. É Moisés no cume do monte, com as mãos levantadas. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, adorando e orando a Deus, o povo prevalecia contra os amalequitas. Mas Moisés cansou. Você consegue ficar com as mãos levantadas durante 1 minuto, 2, 3, 4, 5, você já começa, a mão já pesa. Você já começa a tremer. Resistência. Mas quando Moisés começou a descer as mãos, o povo começou a perder. Entenda, se você começar a fraquejar, você é a única dentro dessa casa que busca Deus. Se você começar a fraquejar, essa casa vai à ruína. E se você perceber que suas forças já estão minguando, você tem que clamar. E se você nem força para clamar, tem. Quem está ao seu lado tem que ter sensibilidade espiritual para te levantar. Aleluia. Porque não diz que Moisés chamou por ajuda, mas sai Arão e Ur e sustenta as mãos de Moisés. Pedro, quando estava preso, diz aí a palavra que a igreja fazia contínua oração. E Pedro foi liberto, ou seja, os amigos, os bons amigos, para trazer para Cristo, para tirar do perigo, porque você é o único. E quando eles socorreram Davi, tiraram Davi, eles falaram algo interessante. Eles disseram, então os homens de Davi lhe disseram, jurando, nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagueis a lâmpada de Israel. Nunca mais, rei, tu sairás conosco a luta, a peleja, o combate. Por quê? Para que não se apague a luz de Israel. Davi aqui também agora é um tipo de Cristo. Porque diz a palavra que Jesus, o próprio Jesus disse em João 8,12, ele falou, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás em trevas, mas a luz da vida nele está. Aleluia. Ele é a luz do mundo. O Evangelho de João diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que veio ao mundo. Apocalipse diz que a cidade não necessitava de sol nem de lua, porque o próprio Cordeiro era a luz da cidade. Aleluia. Fala do próprio Cristo. Tiago diz que toda boa dádiva, dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não tem mudança nem sombra de variação. Davi era um tipo de Cristo. O que é isso, pastor? O que eu aprendo? Que você é o único nesse casamento, nessa casa, nessa família, que é a luz ali. Porque o Cristo é a luz. Mas quando ele vem, ele fala agora também, vós sois a luz do mundo. Ele está falando agora, vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz dessa casa, dessa família. Ele está falando, você não pode apagar. O diabo quer apagar você. O diabo quer destruir você. O diabo quer tirar o Espírito Santo de você. E ele quer nos destruir. Ele fala, não, nós agora somos a luz do mundo. Por isso que o abissai celestial vem nos socorrer. Aleluia. Aleluia. 1 João 1,7 fala, se andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo. Mas, se andarmos na... Quem é a luz? Cristo. E se eu não andar na luz, a treva vem em mim? Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Você consegue andar no escuro? Quero ver você ir para a lagoa sem luz lá. Cai no balão, cai em poça d'água. Você vai subir morro.
vai entrar na casa dos outros, você não acha nada. Que não tem asfalto lá, não tem tartaruguinha pra você ver, tem nada. Tem sabendo que tem porco lá, cachorro, cavalo, boi, tem isso lá. Cachorro para te morder, porque não tem luz, ó. Luz aqui, luz, ó. Aqui, tem uma luz aqui que eu pedi para eles tirarem, porque irradiava aquele tablet, eu não conseguia ler. Eu tirei um pouquinho da luz. Mas a Escritura fala, mas se andarmos na luz como na luz ele está, nós temos comunhão. Por que as pessoas rompem a comunhão? Porque não está na luz. Deixou de andar na luz. Deixou de andar na luz, o sangue de Cristo não purifica mais dos pecados. Então hoje esse culto aqui é para quê? Para você voltar a andar na luz, santo. E Ele te purificar de todo o pecado. Aleluia. É para você perceber as armas novas que o diabo está utilizando. É para você, ainda que se cansar, vai ter gente que vai socorrer você. Vai lutar por você. Vai lutar com você. Vai te ajudar no combate para você não cansar e desistir da sua família. Vai falar, não, acredita, vamos firme, vamos prevalecer, vamos vencer o pecado. Não, isso não é o fim. Ei, vence o orgulho, a vaidade, a prepotência. Esquece tudo, vamos para cima. Nós temos que lutar até o final, irmãos. Você pode estar com 70 anos. Irmão Genil, você está com quantos anos, meu amado? Me desculpe a pergunta. 7,2. Sabe onde ele estava ontem? Lá na praça evangelizando. Lá na praça pregando. Entregando o panfleto. Pegou o microfone, cantou, pregou. A irmã Sara, aqui. Irmão Isaías. Quantos anos, irmã? Me perdoe. 64, Isaías. Quantos anos, minha irmã? Me perdoe. 64. Você também? Que isso, gente? Casamento é esse, Jesus? Glória a Deus. Sabe onde estava esse pessoal aqui? Lá na praça, evangelizando. Não se cansaram. Abordando pessoas, entregando panfleto. Irmão Teté, ontem, espertamente colocou um tênisinho, falou, vou de sapato nada, dói o pé, botou um tênis legal, uma calçadinha, falei, rapaz, Teté tá bonito, olha como é bonito, tá, rapaz? Tá bonito, botou uma blusa, dobrou, para apresentar, você viu, já? Bonitinho, também ajudou por gente dentro. Todo bonitinho, entregando panfleto com a Bíblia lá no braço. Ivanzinho, vários irmãos. Sabe o que é isso? É gente que está lutando. Passou o tempo, mas abandonou a fé, oh glória. Cansou por fora, mas não cansou por dentro, oh glória. Tem marca, tem ferida, tem ataque, mas em Deus está vencendo, aleluia. Está no campo de batalha, oh glória. Sabe que não pode ficar fora, aleluia, da comunhão dos santos. E fica ali, em vigília, oração, evangelismo, orando, jejuando, suplicando e pregando um ano aceitável do Senhor. Oh, glória! E essas pessoas não serão feridas para que a lâmpada de Israel se apague, oh glória! A luz vai continuar brilhando na casa, oh glória! A luz vai continuar brilhando na família, aleluia! O Espírito Santo vai continuar iluminando você, abençoando você, te livrando do inimigo, te livrando de Midenove. Ele vai vir com a arma nova, mas o Espírito Santo irá te livrar, ele vai te revigorar, ele vai te sustentar, ele vai falar, nunca mais irá a peleja, para que a luz de Israel se apague. Ele está falando, você vai ser guardado, protegido, e no momento certo, você será arrebatado. Oh glória, 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 oh glória. Calamassai, calamassuri de candarai, xelemanchou revácia. Davi permaneceu firme até o final. A lâmpada de Israel que levasse de canda. Ele continuou com a família que levasse. Ele continuou servindo a Deus, guiando o povo, mantendo a adoração. Ele organizou
se apagasse. Adoração permanente. Fluxo de adoração. Uma vida de adoração, de serviço. Culto é serviço. As crianças lá, eu vi meu filho entregando panfleto, eu falei, louvado seja Deus. Por quê? Alguém que estava perto dele o encorajou. Abissai. Ei, Enzo, ali. Aí Enzo foi ao Márcio. Lá, pastor, uma semente. Eu falei, uma semente. Abissai. Famílias ouvindo a mensagem da cruz. Por quê? Porque Davi saíram para o campo de batalha. Abissais estavam atentos, junto com Davi, para que a lâmpada de Israel não pudesse se apagar. Ei, que é isso? Você é a única pessoa que serve a Cristo. Pelo Espírito de Deus eu te suplico, não apagueis o Espírito. Não extinguais o Espírito de Deus. Você pode falar, pastor, está doendo demais. Pastor, você não sabe a dor, a agrura. Mas o Espírito Santo geme e suplica por nós com gemidos inexprimíveis. Ele discerne o Espírito de Deus e o nosso Espírito. E Ele está falando para você, sustenta, fica firme, prevalece, eu sou contigo. Ainda não acabou. O texto fala, houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos, em cada pé outros 6, e 24 por todos. E também este nascera do gigante, injuriava Israel. Porém Jonatas, filho de Semaia, irmão de Davi, o feriu. E estes 4 nasceram do gigante de Gate, e caíram pela mão de Davi, e pela mão de seus servos. Ou seja, a luta não acabou. Ainda há outros inimigos que nós temos que vencer. Mas a Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Deus está falando, você vencer esse gigante, virá outro, e você vencerá todos pelo meu poder. Oh, glória. Ele pode ter uma arma nova, ele pode ter 24 dedos, mas você tem o Senhor, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus, você tem tudo que precisa. O Espírito de Deus habita em você. Satanás pode vir gigante, com chifre, trabalho de puxaria, pode colocar na boca do sapo, do dinossauro, aonde ele quiser. O Senhor é contigo, amado, para te dar vitória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Contra Israel não vale encantamento, diz a palavra. O Senhor é conosco. Nós vamos vencer todos os inimigos. Aleluia. Você vai vencer essa luta sim pelo poder de Deus. Você vai vencer essa tentação sim pelo poder de Deus. Você vai se decidir por Cristo pelo poder de Deus. Não vai ser carne nem sangue, mas vai ser o Espírito de Deus. Isaías 43, 1 diante diz, mas agora sim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, ó Israel, ó glória. Não temas, porque eu te remi. Chameis pelo meu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te perderão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, ó glória. Nem chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, ó glória. Teu Egito por teu resgate, a Etiópia será por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei, aleluia. Pelo que deu os homens por ti, os povos pela tua alma. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa poder escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Oh glória! Oh glória! Oh glória! Quem impedirá?
2 Coríntios 15, 23. Mas cada um por sua ordem. Cristo a primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim. E quando estiver entregado o reino de Deus ao Pai, glória, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, glória, porém convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Esse é o nosso último adversário, nosso último gigante, Golias. A morte que amedronta a todos, causa pânico em todos, uma doença, um infarto, um derrame cerebral, uma crise. As pessoas ficam com medo de uma Covid-19, ficam com medo de morrer. É o último inimigo a ser aniquilado, é a morte. Aí Paulo fala: e quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, ó glória. Mas graças a Deus que nos dá vitória, ó glória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, ó glória. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou antes, o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas estas coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu antes, ressuscitou, está dentro da destra de Pai e que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Esbirbenove? Gigante 24 dedos? Armas novas? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, principado, potestade, nem o presente, nem o porvir, nem altura, profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amado. Nada. O inimigo é novo, o inimigo é antigo, mas a arma é nova. Mas ele não sabe que o abissai celestial ele vem para nos socorrer. O Espírito Santo, o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne, ele vem para livrar você. Vou te dar consolo, para falar: descansa um pouquinho, faça um pit stop, fica um tempinho, se reserva um pouquinho mais para a oração, se consagra mais, para um pouco de pregar, fica mais um pouco em consagração, em jejum, faça algumas vigílias individuais, leia mais um pouco as escrituras para se santificar e não para pregar. Fica um pouquinho aí, depois você volta para o campo de batalha, porque ainda há outros gigantes a serem vencidos. Você não pode ser destruído no campo de batalha. O Espírito de Deus não vai permitir, ele te socorrerá. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus, grupo de louvor. Não precisa ser nem outro louvor, louvo que vocês louvaram, foram lindos, vários louvores. Glória a Deus. Pode ser aquele tempo de guerra que vocês louvaram também, foi? Em tempo de guerra, não foi? É. Glória a Deus, é isso mesmo? Foi? Glória a Deus.